Olá para vocês, eu sou a Érica Lima. Hoje nós estamos falando no debate político. A gente está em momento de eleição, o play já tocou, todo mundo já está aí começando nos bastidores, né? Nas ruas, você vai acompanhando tudo. Quer saber a agenda dos candidatos a governo do estado do Amazonas? É só acessar nossas matérias. E dando continuidade ao nosso debate político, a gente tem a presença de uma pessoa que vocês conhecem, porque ele é conhecidíssimo na internet, né? Sempre foi aí um fenômeno em termos de acesso. Capitão Carpê, como é conhecido, vereador da cidade de Manaus. Seja bem-vindo. Obrigado, Convergente, a família Convergente, que é uma família de verdade, né? E, Érica, agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, né? A Letícia, que são pessoas que sempre têm sido muito democráticos na questão de política, né? Sempre tendo a responsabilidade de divulgar a notícia de forma imparcial. Isso é muito legal, porque mostra a responsabilidade social que vocês têm com a população. Então, estive aqui desde o início, lá atrás, acho que Manaus também, o primeiro portal Manaus. São dois portais. Dois portais, e você foi lá na minha casa, entrevistou juntamente com seu esposo na época. Me lembro até hoje, você chegando lá só com o celularzinho na mão e um tripé. E que legal que ambos, nós dois, fazemos parte da história de um do outro, né? Eu faço parte da sua história dentro do portal e você faz parte da minha história dentro da política. Então, eu tenho um carinho muito grande por você, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua filha, a Letícia. E, com certeza, você logo se tornará o maior portal aqui do estado do Amazonas. Olha, eu estou feliz. Porque esse portal ele é escrito por mulheres, né? Era um sonho que eu tinha e não podia ser diferente, né? Sou professora, pesquisadora, então sempre estou conduzindo os nossos portais dentro de um princípio realmente técnico, né? Científico, e que leva realmente a informação para as pessoas. Então, lhe recebendo aqui, estou feliz, faz tempo que a gente não se falava, né? A gente, quando vai lá na CMM, você sempre concede alguma palhinha para a gente. E a gente tem que falar sobre bastidores, sua candidatura. Você hoje é candidato, né, ao cargo de deputado estadual no estado do Amazonas. E eu queria, antes de mais nada, falar que você é vereador. Qual foi o número aí de pessoas que votaram em você? Exatamente, né? Como você mesmo falou, sou policial militar, porque eu trabalho basicamente dentro dessa pauta que é a segurança pública. E no ano de 2020 eu fui eleito, com apoio de tantos amigos, inclusive você, que nos deu voz. O quarto vereador mais votado, com quase 9.000 votos, que é o número de... As pessoas falam assim, por que você tatuou o número de votos? Pô, as minhas mãos é algo que eu estou vendo todo momento. Então, todas as vezes que eu tomo qualquer decisão, Érica, eu sempre olho para minhas mãos, porque eu preciso honrar aquelas pessoas que votaram, né, que me deram um voto de confiança e me colocaram na Câmara Municipal. Usando o número 10.190 como vereador, hoje estou como candidato oficial a deputado estadual, com o número 10.190, que é o número da emergência. Estamos aqui, né, para falar de tudo, falar sobre o meu mandato, aquilo que nós votamos contra, o que nós votamos a favor, as nossas pautas, as nossas bandeiras, os nossos feitos, para que aí sim a gente possa convencer as pessoas do motivo pelo qual nós estamos aqui mais uma vez, depois de quase 2 anos, lutando por uma vaga na Assembleia Legislativa. Vamos entender agora como foi essa caminhada, tá, para chegar até aqui. A gente sabe que é uma forma também de prestar, né, conta do que você vem fazendo na CMM. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, então a gente vai também falar sobre isso e vamos falar também dos bastidores. Para começar a nossa conversa aqui, e as pessoas estão acompanhando, é sempre bom lembrar que essa entrevista ela vai estar em todas as nossas plataformas digitais e vai sair também como uma matéria. Então, você vai ter acesso para acompanhar, mas aproveita, pega o link agora e coloca na sua lista de transmissão do WhatsApp, compartilha nos grupos, porque é importante a educação política. Carpê, você, né, foi eleito em 2020, já está como vereador, está saindo agora, não está saindo não, começou o pleito realmente de uma campanha, e eu lembro que lá atrás a gente conversava e eu dizia assim, aí, você vai vir, não vai vir? Aí tu falou, Érica, eu não sei, estou preocupado primeiro com a vereança, né? Isso. Então, aproveita esse espaço
E vamos falar um pouco sobre as suas ações na vereança. Eu vi que a gente conseguiu consolidar aqui em Manaus a questão da capacitação, né, da Guarda Municipal, que era também das coisas que você trazia muito no seu discurso. Inclusive, logo quando eleito, viajou, né, para uma cidade para ver como que estava sendo feito lá, e você teve à frente, quando teve até a formatura da Guarda Municipal, ela é totalmente capacitada para o uso de arma letal, né? E fora outras situações que você vem conduzindo, e aí a melhor pessoa para falar isso é você. E isso tudo vem dentro também do seu nicho de segurança pública, né? E você sempre deixou isso muito claro. É claro que como vereador e também deputado estadual, né, caso eleito, você vai ter que também trazer outros tipos de nicho. Mas bora falar um pouquinho da sua atuação, né, nesse espaço de tempo, que eu acho que não é pouco espaço de tempo não, né? 2 anos, né? Quase 2 anos. Primeiro, vou falar aqui direto, né? Primeiro nós precisamos entender que para você ser candidato a deputado, quando você é vereador, você tem que mostrar para o que você veio. Né? E o capitão Carpê votou contra o aumento do cotão, é um dos vereadores mais econômicos, estou entre os 3 que menos utiliza verba pública. Votei contra o aumento da taxa de iluminação pública, votei contra a lei que retira a vida útil dos ônibus, fui contra a construção do novo anexo da Câmara Municipal, que naquela época saiu inclusive no Fantástico. Fui contra, também me posicionei contra a alocação de 41 caminhonetes por responsabilidade a você, né? A você, cidadão, a trabalhador que muitas vezes não tem um emprego fixo, passa por tantas dificuldades, lhes faltam, inclusive, até o que comer. Como vereador, o primeiro projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal foi de minha autoria, que foi a criação da Comissão de Segurança Pública Municipal, Érica, que não tinha. Eu, como policial militar, especialista em segurança pública, eu achava muito desconfortável eu falar de segurança pública sendo visto apenas como um vereador. Não, eu tive essa sensibilidade de criar a comissão para que a gente pudesse ter legitimidade. Eu não sou um curioso de segurança pública, eu sou um estudioso, sou bacharel em Direito, sou bacharel em Ciências Militares e Segurança Pública pela UEA, 12 anos de polícia, fui soldado da Polícia Militar, fui oficial, chegando ao posto de capitão, e nos meus 12 anos de trabalho, na grande parte, eu labutei num bairro, né, que é o bairro da Compensa, onde eu resido até hoje, um bairro que tem uma complexidade de situações muito grandes, né, uma das maiores áreas comerciais. Olha como é complexo o bairro da Compensa, onde eu era o subcomandante. As 2 bases do Executivo Municipal e Estadual estão na Compensa, Avenida Brasil. Na Compensa, você tem uma das maiores áreas comerciais. É um bairro com mais de 100 mil pessoas. Manacapuru tem 100 mil pessoas, para você ter ideia. Fora isso, nós temos uma das poucas saídas de Manaus, a ponte sobre o Rio Negro, que é a M070, que dá a entrada para outros municípios. Aliado a tudo isso, nós ainda temos, infelizmente, que é oriunda de uma facção criminosa, né, que a gente não vai falar aqui para não dar publicidade. Então, é um bairro muito complexo, mas ainda assim, de pessoas simples, que tem, inclusive, 5 vereadores na Compensa. A Compensa tem 5 vereadores que levantam essa bandeira da Compensa. Então, fui eleito lá, muito bem votado, porque as pessoas assim entenderam a importância do meu trabalho. Eu não fui eleito porque era um bom policial, eu fui eleito porque era um bom cidadão, né, que representava a população. Então, eu não saí da polícia porque eu estava desempregado. Queria uma oportunidade de emprego. Não, eu tinha meu emprego, ganhava inclusive melhor do que o que eu ganho como vereador, tinha muito mais prestígio, que hoje muitas vezes eu tenho que estar ali aguentando, né, postagens de portais que, não tem responsabilidade com a informação e muito menos com a verdade, e acabam criando fake news, memes. Então, eu tenho que engolir tudo isso porque eu sou um homem público, né? Eu escolhi estar aqui, eu escolhi deixar de ser a pedra para ser a vidraça. Então, aquelas pessoas que me criticam, Érica, simplesmente não são desinformadas. Porque a pessoa que dizer que o capitão Carpê não trabalha, ela, no mínimo, não busca informação, porque eu sou o segundo. Eu estou entre os 3 vereadores, só para você ter ideia, Érica, eu estou entre os 3 vereadores que mais produzem na Câmara Municipal. Para você ter ideia, no início do mês, no primeiro semestre, de 100% de tudo produzido na Câmara Municipal, de 100%, 51% foram realizados por apenas 3 vereadores, inclusive eu. Ou seja, 3 vereadores trabalharam mais que 37 vereadores. E digo mais, lá na Compensa, se você for pegar a produtividade dos 5 vereadores, eu produzi o dobro dos 4. Então, dizer que eu não trabalho, dizer que eu votei contra algo que é favorável à população, jamais.
A minha consciência é limpa, todos os dias quando eu chego na minha casa, eu durmo com a cabeça tranquila no travesseiro, porque eu sei do meu trabalho, eu sei da minha responsabilidade, eu sei que eu vim aqui como político para representar a população e fazer valer o voto de cada um. Sabe por que não tem ninguém na minha rede social dizendo, me arrependi de ter votado nesse cara? Porque não existe. Todas as pessoas que votaram em mim, que acreditaram no político Carpê, não estão satisfeitos com o que eu fiz, porque eu desafio qualquer cidadão a apontar algum posicionamento meu dentro da Câmara Municipal que não foi favorável à população. Não existe. E, fora isso, aliado a tudo isso, a Polícia Militar, por vezes, alguns policiais questionavam o que um vereador poderia fazer, né, já que eu, como vereador, minha competência basicamente era municipal e a Polícia Estadual. Polícia Militar do Estado do Amazonas. Eu, como vereador, o que podia fazer? Fiz muito por muitos policiais, atendi muitos policiais, porque todo policial militar e bombeiro militar, Érica, é cidadão. E a grande maioria dos nossos policiais moram nos bairros. Ele tem problema com iluminação, com asfalto, com saneamento básico. Ele tem problema porque o filho dele ele precisa matricular numa creche. A filha dele, muitas vezes, estuda numa escola municipal. Então, olha a responsabilidade. Aliado a tudo isso, eu, como vereador de Manaus e especialista em segurança pública e também trabalhador, que eu trabalhava na ponta da lança, eu entendia que se uma rua não tivesse, por exemplo, o devido asfaltamento, não tivesse infraestrutura, o que acontecia com a viatura? A viatura não entrava. Se a viatura não entra, eu vou falhar com o serviço que é do Estado, segurança pública. Ou seja, o município atrapalhando diretamente a um serviço da polícia. Um local que não tem iluminação pública, por exemplo, o meu olhar é um olhar de especialista. Se eu chego num local e aquele local escuro, erro, o que eu vou dizer? É um local propício a crime. Como é que eu vou evitar que aconteça, pelo menos evitar que aconteça o crime? Vou colocar iluminação naquele poste. Uma rua que tem, por exemplo, um matagal, um entulho sujo, ali um criminoso ele pode, inclusive, se esconder e cometer um delito contra um cidadão, um roubo, ou até mesmo uma violência, Deus nos livre aí, contra uma mulher, né, liberdade sexual. Então, isso é a minha visão de profissional da segurança pública, atuando diretamente como vereador. Fora isso, tenho sido a voz da Polícia Militar, cobrando, né, muitas vezes dentro da tribuna. Quando você sobe na tribuna, aquele momento é o momento de você falar, do parlamentar falar, não importa o tema, se é um tema federal, se é um tema municipal, se é um tema estadual. Nós temos que falar. Então, uma das principais funções de um político, nesse caso especificamente do parlamentar, é falar pela população. Então, por diversas vezes eu subi na tribuna, inclusive teve aí uma pauta dos concurseiros da Polícia Militar, Érica, que no concurso de 2021, desse ano, de 2022, diga-se de passagem, mais de 10 anos sem concurso público, olha que loucura. Eu entrei na polícia em 2009. Só para você ter ideia, nós tínhamos uns 10 mil homens na polícia. Agora, em 2022, o Amazonas tem 1 milhão a mais de pessoas e nós temos pouco mais de 8 mil homens. Ou seja, a população aumentou e o efetivo da polícia diminuiu, óbvio. O pessoal entraram, né, foram aposentados, enfim. Então, não foi culpa do atual governo, até porque passaram 2 anos sem poder fazer nada, sem poder fazer nenhum concurso por conta da pandemia. Mas fez o concurso público, dando oportunidade às pessoas, ao pai, à mãe de família, que queriam ser policiais, ou bombeiros militares, ou policial civil, ou trabalhar no Detran. Então, a pauta desses jovens é porque o certame informava que, após a primeira etapa do concurso, que era a prova objetiva, o certame previa que chamasse apenas 3 vezes o número de convocados. Então, vamos te dar um exemplo aqui, 1.000 vagas. Então, só chamaria 3.000 aprovados. Só que, historicamente, existe mais de 60% de reprovação, até mais. Muitos reprovam nas diversas fases do concurso. Então, nós lutamos desde o início. Eu subi na tribuna 3 vezes para falar sobre isso, convencendo, né, o nosso governador a importância de aumentar de 3 vezes para aumentar para 6 vezes. Por quê? Porque se por acaso ele não aumentasse, nós corríamos o risco de não completar o número de vagas. E aí ia ter que realizar um outro concurso, né, gastar novamente. E aquele garoto que havia sido bem colocado no concurso, poxa, não ia ter a oportunidade de entrar ali. Esse projeto ele passou pela Assembleia, foi uma grande discussão e não foi aprovado, não teve nada. E eu, como vereador, mesmo não sendo da minha competência, recebi a comissão, cobrei, busquei o comandante-geral da Polícia Militar, busquei o comandante-geral da Polícia, do Bombeiro Militar e busquei
o secretário Dr. Flávio Antoni, que é o chefe da Casa Civil, para que pudesse explicar para ele a importância. E, graças a Deus, o governador assim entendeu, teve essa sensibilidade, né, e aumentou para 6 vezes o número mais. Então, entenda, o vereador atuando além da competência dele. Fora isso, hoje, minha amiga Érica, eu me coloco na posição de um político independente. Eu cobro quando eu tenho que cobrar e cobro de forma muito séria, porque eu acho que a prefeitura, o prefeito, o executivo, ele não está fazendo um favor para a população. Vamos jogar confete aqui, soltando fogos, porque é a mesma coisa que um patrão, na hora de pagar o funcionário, ele pede para ser elogiado. Não, peraí, é tua obrigação pagar o funcionário. Então, a nossa obrigação como político é verdadeiramente fazer pela população, né? Seja na educação, seja na saúde, na reforma de uma escola, para você ter ideia, nós temos mais de 100 mil crianças de 1 a 3 anos. E apenas 6%, pouco mais, tem acesso à creche. E o resto? O pai, a mãe de família, aquela senhora, aquela mãe ali, que muitas vezes precisa deixar a criança com um tio, com um primo, e aquela criança às vezes corre o risco de ser violentada, como acontece, ela muitas vezes não consegue nem trabalhar, porque não tem onde deixar sua filha. Não é um problema, claro, óbvio, da atual gestão, isso é algo que já vem lá atrás de políticos que estão aí querendo se candidatar novamente, foram eles que não atualizaram, que não fizeram isso pelo povo. Então, a gente está tentando sanar um problema de muitos anos. Aliado a tudo isso, né, eu estou falando muito mais do que você, e aliada a tudo isso, Érica, a minha principal bandeira como vereador era a reestruturação da Guarda Municipal. Prova é essa, que no mês de dezembro, logo após a minha eleição, acho que foi dezembro, por ali, a eleição foi em novembro, né, eu viajei para Itajaí. Eu busquei, pesquisei qual era a Guarda Municipal referência do Brasil. E eu, com recurso próprio, fui lá. Fui lá, né, pesquisei, visitei, fui lá no centro de comando e controle com eles, e eu falei, não, a Guarda Municipal ela precisa ser uma Guarda Municipal reestruturada, pujante, armada, quase 100 anos de Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Manaus tem quase 100 anos de existência, e 100 anos de abandono. Ou seja, quem passou não deu o devido valor. Por quê? Porque não era obrigação do município de segurança pública. Mas, dentro da lei federal, no rol de órgãos do sistema de segurança pública, tem a Guarda Municipal. Então, em qualquer lugar do país, nas grandes capitais, a Guarda Municipal ela está no fronte de batalha. Ela compete de igual para igual com a Polícia Militar. Eu acredito que o que está acontecendo justamente essa parceria entre governo e prefeitura tem que permanecer, porque existe complexidade que tem que ter de uma forma muito intrínseca, né? Compartilhada, né? Dois, né? Eu também achei assim, eu vi com bons olhos essa parceria do governo estadual e municipal, porque são os dois entes federativos se unindo em prol da necessidade da população. Né? Da necessidade da população. É assim que a gente espera. Espera. Então, assim, fui um dos propositores da lei que autoriza o guarda municipal a trabalho armado. Fui um dos que estive na frente também da criação do estatuto, para você ter ideia, nem estatuto a guarda tinha. Agora, óbvio, tem ainda a questão do plano de cargos e carreira, isso é verdade, mas a gente não consegue fazer tudo de uma vez só, mas está caminhando. Está caminhando, e não foi por falta de policiais, porque tinham policiais também na última legislatura antes da minha. Mas eu tenho orgulho de dizer que nós iremos ser uma das melhores guardas municipais do Brasil. E eu vou bater no peito e dizer, eu fiz parte disso. Então, o que nós queremos com essa experiência, Érica, antes de você fazer uma pergunta, é dizer para você, guarda municipal de qualquer lugar de Manaus, eu tenho visitado em qualquer lugar do Amazonas, eu já visitei 40 municípios. E é sempre a mesma coisa, os guardas municipais abandonados, a prefeitura não dá o devido. Imagina, se Manaus não tinha, imagina nos municípios, né? E eu digo para o guarda municipal que hoje, no Amazonas, escreva o que eu estou lhe falando, hoje no Amazonas, eu sou o único político que tem mais legitimidade e experiência para falar de guarda. Por quê? Porque nós fizemos isso na cidade de Manaus. Então, nós queremos levar isso para o interior do Amazonas. Nós queremos investir na Guarda Municipal através de emendas parlamentares, ser a voz do Guarda Municipal lá de Juruá, ser a voz do Guarda Municipal de Ipixuna, e de todos os municípios que muitas vezes ele não é ouvido. Por quê? Porque eu sou policial, eu sei da realidade deles, eu sei o quanto é difícil você querer atuar, né, querer ter uma boa estrutura e muitas vezes não ter. Então, foi por essas pessoas que me fizeram entrar na política. Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço. São mais de 225 pessoas acompanhando a gente aqui Boa. ao vivo. Muita gente já fazendo aqui campanha, botando o seu número aqui, ó,
mandando um beijo para minha mãe, Socorro Lima, Jaqueline Solimões, uma grande amiga aqui acompanhando, sempre está acompanhando nossa fala. Tem que mandar um beijo para todo mundo do estado do Amazonas, né? Todos os municípios, porque a gente está fazendo pelo Facebook. Tem que fazer. É para justamente atingir, né, a nossa população que faz mais uso do Facebook. E a gente tem aqui a Estela, que foi minha aluna, né, que é sua seguidora fiel. A Estela é. Vereador mais atuante de Manaus, e não será diferente quando for deputado estadual. E você ainda foi, né, para a colação de grau da Estela. Assim, eu acompanhei. Muita gente passando mensagem aqui. Josiângela, ela disse: eu acredito em você, um homem íntegro. Então, você quer fazer alguma pergunta para o capitão Carpê, vereador que está agora como candidato para deputado estadual nesse pleito de 2022. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, quando você começou a falar dos seus feitos, né? Estou te ouvindo. Das emendas, das proposituras, e trouxe essa grande intervenção que você fez com a Guarda, que é, né, também uma contribuição muito grande sua. E eu fiquei pensando, da primeira vez que você veio aqui, quando você estava concorrendo, né, para vereador, e quase 2 anos, né? Se arrependeu, Carpê, em algum momento de ter vindo para esse cargo? Né, de ter pensado assim, que eu já vou mais adiante, mas se eu pudesse voltar atrás, eu não viria para um cargo público. Érica, a gente precisa entender uma coisa. Eu não saí da polícia porque eu estava infeliz. Eu não saí da polícia porque eu não tinha me encontrado na profissão. Eu não saí da polícia porque eu não tinha perspectiva de cargos futuros. Eu seria coronel da polícia, tranquilo. Me aposentei com 36 anos. Minha turma vai sair major agora, ganhando mais de 20 mil. Né? Com a lei de curso agora que o governador nos proporcionou, é quase 30. Eu me aposentaria com o salário do teto salarial do estado do Amazonas. Mas eu gosto tanto da polícia, tanto, que eu sacrifiquei a minha vida, eu sacrifiquei a minha carreira, eu sacrifiquei tudo que eu havia construído para ser a voz da segurança pública. Então, eu não tenho por que me arrepender, porque eu sei quem eu sou, que é a música que eu sempre publico da Árvore de Bons Frutos, né, do Pregador Lu, eu sei quem sou e para onde vou. Né? E falando agora de bastidores, né, a gente já publicou várias matérias, inclusive pela questão da grande falta de vereadores, né, no momento que a CMM ela está ao vivo, inclusive, né, e assim é uma falta exorbitante. E aí, como é que é essa relação? Conta pra gente aí. Você foi lá, ficou como eleito, agora tá. Como é que é essa relação nos bastidores? Você tem contato com os colegas que estão lá, ou não? É mais isolado? Sendo muito sincero com você, Eric, eu não tenho contato com nenhum vereador. Juro pra você. Tipo, eu trato como vereador mesmo. Então, ali para cada um tem seu posicionamento, nenhum votou em mim. Então, cada um por si, Deus por todos. Sendo muito sincero contigo. Então, vou lá, cumpro a minha missão, né, cumpro o meu horário, tem que chegar no horário. Pô. Quando eu trabalhava no distrito, que eu trabalhava na Motor Honda, eu chegava lá, colocava o meu cartão, meu crachá, e computava o horário que eu havia entrado, na hora do almoço novamente, na hora da saída novamente. Então, eu tenho que ter compromisso com a população. Muitos nem aparecem, estão fazendo campanha para ser deputados, quando, na verdade, não mostraram nem por que vieram para vereador. Então, enfim. Então, eu chego lá no horário, cumpro com o meu expediente, né? É óbvio que às vezes eu tenho que subir para atender alguém, tenho que ir no banheiro, tem que acontecer. Então, às vezes acontece de eu estar ali, não estar no horário de determinado lugar. Mas é só você olhar, tudo é filmado. Pessoal, pelo amor de Deus, todos os dias é transmitido ao vivo, lá no YouTube. Olhe lá, olhe o vereador que você votou, procure na bancada dele se ele está lá. Inclusive, a gente tem matéria aqui no Convergente sobre isso. E assim, Érica, pelo amor de Deus, o vereador ganha 18 mil reais, tem 33 mil de cotão, tem um deles que atinge o teto. Eu votei contra o aumento do cotão e eu tenho que ser coerente. Eu não uso o aumento do cotão, eu uso o que eu sempre usei. Você compreende? Isso é responsabilidade com o dinheiro da população. Então, eu tenho que ter responsabilidade. Se eu sou candidato a deputado, eu tenho que cumprir meu horário como vereador. Depois de lá, aí sim, eu faço campanha, eu faço o que eu tiver. Mas, fora isso, eu ainda tenho meus compromissos de vereador. Então, assim, eu acredito que, hoje em dia, todo mundo está com o celular na mão, todo mundo consegue saber quem é todo mundo. Pô, hoje, uma senhorazinha está aqui com o telefone na mão, ela sabe que lá na Câmara Federal, quem é o deputado que votou contra, quem votou a favor, quem votou contra ou quem votou a favor. Às vezes você vê o vereador ali criticando, é isso aí.
Né? Você tem que expor. Primeiro, como vereador, eu tenho que fiscalizar a minha casa. Que moral eu vou ter para fiscalizar o executivo se eu não fiscalizo a minha própria casa? Agora vamos falar um pouco de bastidores, agora é a eleição 2022, né? Você falou um pouco sobre o seu mandato, né, como vereador, mas agora vamos começar a falar sobre a sua caminhada. Quando a gente fala em uma nova eleição, é um outro pleito. O jogo é totalmente diferente. Como é que está o arco de aliança? Você sabe que a federação mexeu com muita gente, né? A federação ela é uma estrutura diferente da coligação. É um casamento de 4 anos. Você permanece no Republicano, né? Como é que foi essa conversa com o Republicano? Não, o Republicanos foi um partido que me abraçou em 2020, a época com a eleição a prefeito do capitão Alberto Neto, que é um meu grande irmão, amigo da Polícia Militar, meu brother, um cara que tem lutado muito ali na Câmara Federal. Continua tendo a mesma relação? Meu amigo, o capitão Alberto Neto é meu amigo. De boa aqui, falo com ele, atendo, a gente sempre nos eventos da polícia, a gente está junto, porque a galera tem que entender que nós fazemos parte da mesma instituição. Então não adianta ter ciúme de, porque o Carpeta está com... Nós fazemos parte da mesma instituição. Então, a convite do capitão Alberto Neto, eu fui para o Republicanos, inclusive tive um grande apoio na minha campanha, porque assim, Érica, em 2020 eu tive rejeição de alguns partidos. Alguns partidos não me aceitaram, porque acreditavam que o meu nome era forte. E você sabe que existe isso. Então, não me aceitaram e eu fui para o Republicanos também, que era uma opção que eu estava ali aguardando. E me mantive, né, pela lealdade ao partido, me mantive no Republicanos. Nós não estamos federados, nós não fazemos parte da federação, mas hoje o Partido Republicano ele faz parte de um arco de aliança que apoia a reeleição do governador Wilson Lima. Né? O governador Wilson Lima passou aí 2 anos, basicamente, sem poder fazer muita coisa por conta da pandemia. Tenho observado de forma muito positiva os investimentos que tem feito na segurança pública. Hoje, o nosso policial militar que trabalha no interior tem lancha blindada, mas até ter lancha blindada passou muitos anos. Por exemplo, a gente primeiro trazer segurança. Então, está sendo investido milhões em segurança pública. Está sendo investido também no homem, porque os nossos policiais militares estão sendo promovidos. Vê a lei de curso. A lei de curso, para você ter ideia, minha amiga Érica, policial militar que tiver graduação, pós-graduação, mestrado, ele tem uma porcentagem em cima do salário. Vai subindo. Que ele leva para casa. 30%, 35%. Isso é um ganho muito grande. Porque o nosso policial militar ele vai colocar dinheiro no bolso dele, vai melhorar a qualidade de vida dele. Ele vai poder chegar na casa dele, colocar a filha na faculdade, colocar a esposa na faculdade, ou a esposa colocar o marido na faculdade. Então, traz mais dignidade para o nosso policial. E também nós temos a SEG do interior, que foi uma grande ideia do comandante-geral, Coronel Vinícius, que está fazendo um excelente trabalho na Polícia Militar. A Polícia Militar hoje é outra cara. O Coronel Vinícius é um cara inteligente, né, um cara dinâmico, é um cara que tem uma puta de uma cabeça, é um cara que traz a tropa para conversar, é um cara que tem... abre todos os canais de comunicação, porque é dessa forma que se comanda. Não se comanda com estrela, se comanda com diálogo. Então, o comandante-geral, ele democratizou a antiga GTE, que era uma gratificação extra que muitas vezes o policial militar, que era paquito ali, não tirava, mas recebia. Hoje a SEG não. Ela proporciona que todos sejam tratados de forma igual. E tem que tirar o serviço porque é no sistema. E lá no Republicano você está tendo o mesmo apoio agora? Então, o que acontece? Eu já ia falar. Então, o que acontece? E isso, a SEG também ela era prevista só na capital. Hoje ela foi para o interior. Só que, aliada a tudo isso, a gente precisa lutar muito, muito, muito mais. A minha visita nos 40 municípios me mostraram uma coisa. O nosso policial militar... Você já foi em 40 municípios? Já fui em 40 municípios. A visita nos municípios me mostraram que muitos lugares onde o policial trabalha ainda, eu acho que data de 1837, que foi quando foi criada a Polícia Militar. Por falta de investimento de governos passados, por falta de atenção da própria classe política. Todo deputado estadual, Érica, tem 15 milhões de emendas parlamentares impositivas, fora a emenda de bancada. Eu, como deputado, se Deus me permite chegar lá, com as nossas emendas parlamentares, a gente vai, em 4 anos, reformar todos os quartéis do interior do Amazonas. Capital interior. É possível. Eu tenho que tirar meu policial de um local desumano. Eu tenho que dar estrutura para ele, tenho que dar humanidade para ele, eu tenho que dar condições de trabalho para ele. Aliado a isso, né, a voz ativa, como eu tenho sido na Câmara Municipal, a Guarda Municipal, nós iremos atuar de forma muito incisiva na cobrança, né, no diálogo. Precisa ter um diálogo muito firme com o governador, que tem demonstrado ser uma pessoa respeitosa e tem dado atenção à Polícia Militar, mas nós precisamos de uma bancada mais forte. Nós precisamos de policiais que realmente estejam dispostos a lutar pela tropa, né, e se pronunciar, se posicionar no momento que a tropa precisa. E agora, a outra pergunta, se eu estou tendo
A mesma estrutura que a você mesma teve antes. estrutura. Porque uniu, né? A gente viu que foi o Arco de Aliança, né? Ele teve novos filiados também que estão concorrendo para cargos de deputado federal, deputado estadual. Como é que está essa relação lá dentro do partido? Olha, é outra eleição, né? A minha eleição para vereador, eu gastei muito pouco, né? Porque como eu já era uma pessoa muito conhecida, eu só precisava caminhar. E não diferente desse momento, eu também continuo com a mesma aceitação. Agora é deputado estadual. Só que agora, né? eu preciso chegar lá em Juruá, eu preciso chegar em Guajará. Não, então é outra eleição, a estrutura é muito maior. Eu não tenho grupos políticos que me apoiam, eu não sou filho de grandes empresários, eu não faço parte de nenhum cacique, eu não tenho nenhuma família, um familiar meu que seja um grande empresário, que seja do judiciário, ou que seja um cacique político. Eu sou o Carpê, filho da dona Chires, lá da Compensa, continuo vivendo a minha mesma vida, e eu ainda assim acredito que eu só preciso chegar até as pessoas. Eu preciso de 2 tênis e essas camisas aqui com o meu número de mandato, porque o meu mandato ele fala por mim, o meu número fala por mim. E aliado a isso, a gente precisa chegar até a população. Então, nós estamos aguardando, né, a tratativa do presidente do partido aí, que é o deputado Silas Câmara, que inclusive está vindo para a reeleição, né? Está vindo muito forte aí, né, para a reeleição, tem um apoio muito grande da Igreja Assembleia de Deus, isso aí é notório, é público de todos, né? Ele é o presidente do nosso partido, nós estamos aguardando para saber como é que vai ser feito a nossa campanha, né? Antes de falar um pouco da tua caminhada nos municípios, que eu quero fazer uma pergunta, vamos lá, vai que a gente tem aí uma suposição de segundo turno, ou que também o Arco de Aliança, né, ela caminha para uma outra instância, com quem você não subiria, né, num palanque? Olha... Tem difícil, algum nome de dizer assim, eu não subiria com essa pessoa? Cara, é difícil falar sobre isso, né? Porque, assim, eu acho que o pior de tudo é você não se posicionar. As pessoas, elas querem um político corajoso, né? A população, ela quer um político que se posicione. Muitas vezes, você não vai agradar algumas pessoas. Então, o que acontece, por vezes, é aquela pessoa que não quer se posicionar para não se indispor com ninguém. E eu acho que é aí que tem as críticas, né, e os ataques ao Bolsonaro, porque ele é um cara que se posiciona. Eu ia entrar nisso, porque ele é um cara que se posiciona. A gente viu que nessa questão dessa relação toda articulada, né, foi fechado o apoio, né, para a presidência do presidente Bolsonaro. Mas se fosse o contrário... Não, aí seria o contrário. Aí, se fosse o contrário, aí ia ser complicado. Não, mas eu não ia levantar bandeira negativa, não iria. Jamais. Né? Então, esse é um nome que você não... Não, iria contra tudo aquilo que eu defendo. Tudo aquilo que eu acredito, meus ideais, as minhas bandeiras. Eu sou um cara extremamente devoto a Deus. Confio. Porque você é bolsonarista, né? Eu sou um apoiador da reeleição do presidente Bolsonaro. Então, eu sou uma pessoa que eu valorizo a família, que eu valorizo a minha pátria. Sou um patriota. Sou um policial militar que eu defendo a minha terra, que eu defendo o meu povo, que eu defendo a minha gente, que arrisco a minha vida em prol da população. E Deus acima de tudo. Então, a bandeira do Brasil, ela nunca foi tão valorizada como está sendo agora. As pessoas perderam a devoção à nação brasileira. Então, vamos aí também falar de um tema muito importante, que além do seu nicho de segurança pública, a gente não pode deixar de falar sobre a questão do avanço, né, da pobreza, né, o avanço de várias situações que ocorreu. A gente passou por pandemia, né, o país aí está caminhando, mas aumentou a pobreza no país. E aí a gente foi aí bombardeado também com vários tipos de situação a respeito da Zona Franca de Manaus. Para deputado estadual, né, que você está concorrendo, é importante que a população saiba o seu posicionamento. Você sempre utiliza a sua rede social, eu sei disso, mas esse é um espaço que eu queria que você falasse agora um pouco sobre Zona Franca. Nós precisamos entender, primeiramente, que a questão econômica do país, pós-Covid, afetou o mundo. Ninguém é hipócrita para dizer, foi o governo do Brasil, não, afetou o mundo. Hoje nós temos a questão da inflação, isso qualquer pessoa que tiver noções básicas de economia vai saber que nós passamos por um momento de crise muito dura. E não houve investimento, não houve problema de investimento por parte do governo federal. O governo federal destinou bilhões à população em todos os tipos de atenção humana, né? Dinheiro ali, através das bolsas que foram pagas, dos auxílios.
que mantiveram a população. O governo pegou o dinheiro que tinha e jogou junto às prefeituras. Então, o prefeito que disser que não teve investimento por parte do governo federal, ele está mentindo, porque houve. Né? Então, isso a gente não pode deixar de observar. Outro ponto que você tocou, a questão econômica de Manaus, do Amazonas, questão Zona Franca. A Zona Franca de Manaus ela foi criada há 50 anos, ok? E foi criada com o declínio da borracha após a guerra. Com o declínio da borracha, houve-se a necessidade de ter uma resposta emergencial na questão da economia, para salvar a economia do Amazonas. E com isso houve a lei de incentivos e a criação da Zona Franca para que as empresas que se instalassem em Manaus, dentro daquele cronograma, né, dentro daquelas especificações de 2 rodas, enfim, eletroeletrônicos, elas teriam desconto no imposto. Mesmo por conta da nossa questão geográfica, Pronto. né? Então, assim, Territorial. tinha que compensar. Né? Então, qual era a compensação da logística, da importação e exportação, que realmente nós vivemos numa província? Prova é essa que a Zona Franca de Manaus, pessoas morreram porque não chegou o oxigênio via terrestre. Então, isso mostrou a necessidade de termos uma BR-319 pavimentada, que já houve a pavimentação um dia. Não tem que derrubar uma árvore, Eric. Zero. Não precisa derrubar uma árvore. A BR-319 já existe. E isso é uma carta de alforria ao povo amazonense, porque vai nos permitir a sair do Amazonas para qualquer lugar via estrada. Então, a Zona Franca de Manaus houve 50 anos, existe 50 anos de Zona Franca de Manaus. E todo mundo sabia que um dia, né, a Zona Franca de Manaus, não é que ela iria acabar, mas que... esses ataques sempre são, né, sempre recorrentes, existiram, né? Mas a verdade é que sempre houve essa narrativa que nós precisávamos desenvolver novas matrizes econômicas. Então, passaram-se todos os governadores que estão aí hoje candidatos. Todos. Todos. Só você observar aí. Uns teve 2, 4 mandatos, outro teve tantos anos como senador, prefeito, e não desenvolveram novas matrizes econômicas. E hoje se colocam como opção para resolver um problema que eles mesmos causaram. Então, eu vou te dar um exemplo de desenvolvimento econômico no Amazonas. Por exemplo, aqui em Altaz, nós temos a maior reserva de potássio do Brasil, uma das maiores, que é forte no fertilizante que mantém o agronegócio. Lá no sul do Amazonas, nós temos um agronegócio muito forte, mas que se esbarra nas questões ambientais e na legislação. A maioria das terras não são terras legais, não são terras que ele não tem a documentação. Então, isso impede com que ele trabalhe de forma mais livre. Você tem também a questão da mineração no Amazonas, Madeira, Humaitá, Lábrea. Para você ter uma ideia, informações apontam que mais de 60 toneladas foram retiradas de forma ilegal do Amazonas em 2021. Você tem noção do valor que isso daria em imposto, em geração de emprego e renda legal ao povo amazonense? Sim. Então tem a questão também do manejo florestal. A nossa floresta, mais de 95%, 90%, ela é preservada. Então, hoje nós vivemos em um estado rico, trilionário, mas que, infelizmente, que tem um povo pobre. Né? E aquela pessoa que está nas diversas regiões do Amazonas, ela tem que vir, ela tem que migrar, ela tem que se deslocar para a cidade de Manaus em busca de oportunidade, quando, na verdade, os nossos políticos deveriam dar oportunidade para eles nos seus respectivos lugares. Então, quando você desenvolve várias matrizes econômicas, e aqui eu digo mais Quem uma... não precisa sair da Zona Franca, mas mais uma matriz é importante. Continua a Zona Franca, porque eu acredito o seguinte, vai acabar a Zona Franca. Não vai, porque existem empresas que estão instaladas aqui, que gastaram milhões, e não faria sentido eles investirem em outros estados. Já estão aqui, vamos se manter aqui. Mas é importante ter tua fala, porque mesmo sendo apoiador do presidente Bolsonaro, você tem que olhar a nossa necessidade, né? Sim. E eu vou te dizer mais. E não significa que você vai precisar concordar, né? Existe ali uma série de interesses. Se você fala assim, Carpeto, tu é contra os ataques à Zona Franca, eu sou. Porque coloca em risco alguns empregos. Mas vamos porque a gente não tem matriz ainda, né? Porque nós não temos uma opção, nós não temos uma nova matriz aqui já desenvolvida. Nós temos também a questão da pesca esportiva, que movimenta bilhões. Por que não investir? Olha onde nós estamos. Turismo, nós estamos no Amazonas, o turismo. Então, assim, é isso que nós iremos lutar para que a gente possa, junto com o Executivo, desenvolver isso. Então, nós precisamos desse dinamismo, precisamos de pessoas jovens. Acabou com esse negócio de estar 4, 5 mandatos aí. Vamos dar oportunidade para as pessoas que têm um novo pensamento, pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem fazer. Esse negócio de político hereditário, pai passa para filho, filho passa para pai, irmão passa para irmão, isso tem que acabar.
Isso tem que acabar. Nós precisamos trazer o nosso jovem, nós precisamos trazer a população para dentro da política. Por isso que eu sou um cara que eu busco falar a verdade, que nem sempre vai ser agradável ao ouvido de outras pessoas. Eu posso até me expor por estar falando a verdade, mas eu não sou o tipo de político que estou aqui não falo para não agradar, para não desagradar alguém. Então, eu acredito que a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal vai ter mudança, no mínimo de 50%. Mas se tu acha, 50% tu acha que é a Assembleia Legislativa? Eu acredito, porque só na Assembleia, 4 deputados... tu vai fazendo deputados... aí conta de matemáticas, né? Tu aqui, a gente está ao vivo, né? Você dizia assim, não, Érica, eu vou dizer mais ou menos quem eu acho que vai sair. Vai citar nomes? Quem tu acha que vai sair? Não, porque assim, não vou citar nomes, porque eu tenho a minha lista, né, que eu acho que não volta. Mas se você for analisar, pelo menos quatro não vêm para reeleição, né? Não, quatro já não vêm porque 2 deputados vêm para federal, né, que é o Saulo. Inclusive está fazendo um bom trabalho, o Saulo vem para federal junto com o Fausto, né? Que eu não tenho problema de falar. O Saulo, Fausto. Um abraço para o Saulo. O Ângelos Figueira não vem para reeleição, então é menos uma vaga. E tem mais uma vaga lá, acho que o Belão, né? Que vai lançar o filho, eu acho, enfim. Mas assim, eu acho que fora isso vai ter a mudança natural, porque a população ela quer mudança. Acabou aquela campanha, aquela política de compra de voto, vou te dar R$50. A máquina ela pode ser a mais forte do possível, mas ela não consegue comprar todos. Então, Manaus, ela compreende 50% dos votos do Amazonas, 50%. E alguns municípios ao entorno de Manaus, junto com Manaus, compreendem 75% dos votos. Então, essas pessoas elas vão mudar verdadeiramente a direção da política nesse ano. E por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos que, por mais que a gente não esteja por trás, não tenha por trás da minha campanha grandes grupos políticos ou empresariais, ainda assim eu acredito que a população ela vai saber reconhecer aquele que trabalha e aquele que se esconde. Eu acho que a gente falou bastante, a gente vai ter outros momentos que eu acredito que você vai vir também, né? A gente está sempre abrindo aqui o espaço para poder falar com a gente. E eu gostaria que a gente pudesse, já caminhando para o final da entrevista, você também vai ter espaço para falar sobre outras situações também, mas pensando hoje no Carpê, né? De 2 anos atrás... o que você melhorou mais em ti, Carpê? Que você olha, Érica, depois que eu me tornei político, com as experiências, eu potencializei tal coisa. O que você acha que melhorou em você? Érica, eu confesso para você que hoje eu estou mais maduro. Eu falhei. Não foram falhas de caráter, sabe? De ser mau caráter. Mas eu falhei em alguns momentos, né? Confiei em pessoas que eu não deveria confiar. E não confiei em pessoas que eu deveria ter confiado, e isso faz parte do amadurecimento, da maturidade. Hoje eu me vejo como um político dinâmico, né, mais maduro, mais cauteloso, né, mais responsável com aquilo que eu faço, com aquilo que eu posto. Eu busco sempre calcular cada movimento meu, porque muitas vezes, dependendo do movimento que você faz, ele pode ser pode ser não interpretado de forma correta. Me vejo com uma evolução muito grande de dicção, de pensamento político, né, de expansão de conhecimento. Hoje eu não sou mais o Carpê da viatura. Hoje eu não sou mais aquele Carpê, o capitão da Polícia Militar, Carpegiani. Não, hoje eu sou o político, o vereador que votou contra o Cotão, que votou contra a taxa de iluminação pública, que tem se posicionado favorável à população, que tem defendido a Polícia Militar, que não houve nenhuma desidratação ao ponto de não chegar aqui e ter de vir de cara limpa e falar sobre tudo. Você não fala a verdade. Eu coloquei alguma imposição para nós não falarmos aqui? Não. Zero. Eu sou esse político, Érica. Eu não tenho pauta. A gente fala o que tiver que falar, porque eu não tenho rabo preso. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu quero fazer e eu sei onde eu quero chegar. E agora, diante de vocês que estão nos assistindo aí, hoje eu me sinto preparado, muito mais capacitado que em 2020. A minha passagem pela Câmara Municipal me trouxe muita experiência, me trouxe um ponto de vista de dentro do sistema, de saber como é que funciona. Hoje, chegando na Assembleia Legislativa, eu não vou chegar lá sem nenhuma experiência, já vou chegar já um político de 2 anos, vou saber o que tem que ser feito, vou saber como é que é a forma que trabalha. Hoje eu me vejo como uma nova esperança da tropa da Polícia Militar. Hoje, a Polícia Militar, Érica, para você ter ideia, por muitas vezes, a nossa tropa ela foi muito dividida entre praças e oficiais. Né? Antigamente, lá no centro da Polícia Militar, lá no centro, no Comando Geral, lá do centro de Manaus, existiam 2 escadas que davam acesso
ao segundo piso. Uma que só entrava os praças e uma que só entrava os oficiais. Ambos eram proibidos de transitarem, para ver a grande divisão que existia. E hoje eu me vejo como essa ponte que vai unir os dois. Eu não falo pela minha turma, eu não falo por um, eu não falo por nome, eu falo por todos. Eu sou representante de todos. Então eu sou aquele policial militar que acabei de sair do curso de formação. Sabe como é que é o policial que, quando sai do curso de formação, ele sai com sangue nos olhos. Ele sai querendo mostrar que ele é polícia, que ele é o cara, que ele está ali, que ele quer mostrar o trabalho, ele quer prender bandido, ele quer mostrar serviço. Eu sou esse político que estou saindo do curso de formação de soldado. Eu quero mostrar trabalho. Eu quero poder mostrar para o policial militar, para o cidadão de bem, para o bombeiro militar, para os nossos guardas municipais, o cidadão de todos os lugares do Amazonas, que nós temos competência, capacidade e, mais do que isso, conhecimento para falar sobre vários temas. E você disse que foi para mais de 40 municípios, né? Já visitei todos os nossos municípios do estado do Amazonas como pesquisadora. O que mais te chamou a atenção e durante essa caminhada, como é que você percebeu a população? As pessoas já te conhecem lá, né? Ou você vai ter que construir realmente? Como é que está essa base de estratégia aí? Já conseguiu lideranças? Como é que está essa articulação? Primeiramente, em todos os municípios que eu vou, já tem um policial ali que me recebe, né? Sempre seja o comandante, Então, assim, a tropa toda me conhece. Onde eu vou, tem alguém. Aliado a isso, eu sou uma pessoa muito conhecida. As redes sociais, elas nos permitem hoje chegar em todos os lugares. Conseguiu ter essa sacada, coisa que muitos políticos aqui no estado do Amazonas ainda não conseguiram perceber, né? A influência da rede social. Olha, a rede social, ela continua influenciando. Quando eu lancei minha campanha para deputado, você não tem ideia de quantas pessoas chegaram no meu privado e falaram: capitão, votei no senhor, continuo votando. Capitão, estamos juntos. Olha, aqui no meu município de tal canto, vamos apoiar o senhor. Aliado a tudo isso, eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem vista ainda por muitas pessoas. Então... Você tem carisma. Eu sou um cara que eu sou muito acessível, né, Érica? Eu sou um cara que eu não me vejo melhor do que ninguém. Não faz sentido algum. Eu vim de uma família tão pobre, né, ter uma mãe tão humilde. Meu avô era seringueiro. Meu avô era analfabeto junto com a minha avó. Realidade do estado do Amazonas, né? Aquilo que eu te falei, Érica, toda a minha família, Érica, eu ouço que eu vou lhe falar, toda a minha família são de pessoas simples. De usar a sandalinha havaiana, de usar a calça comprida que a esposa fez, porque a minha mãe também é costureira. Eu estou aqui onde eu estou porque a dificuldade me tornou uma pessoa forte. Quando eu olho para trás, que eu vejo por tudo que eu passei, cara, eu tenho um orgulho muito grande do meu passado, porque o meu passado me tornou quem eu sou. Os erros, os acertos, né? Me tornou quem eu sou. Então, eu hoje me vejo aqui, quando eu atendo uma pessoa, um cidadão, Érica, eu posso até não resolver o problema dele, mas eu vou tratá-lo da melhor forma possível, porque naquela pessoa representa a minha família que está lá em Manacapuru, representa a minha família que está em Pixuna. Então, o meu pai mora em Pixuna. Aproveitando isso. O meu pai, ele anda com uma botazinha daquelas de plástico, numa motinha velha. Ele tem uma barracazinha que ele vende as coisinhas dele lá. Então, como é que eu, Érica, que tenho famílias que são agricultores, que são costureiras, como é que eu vou destratar uma pessoa ou olhar, olhando acima da pessoa, não faz parte da minha vida. Tem muito político arrogante, sim? Nossa, com certeza. Tem pessoas que estão comigo, só porque eu sou vereador. Tem políticos que me olham para baixo, porque eu sou vereador. Tu imagina um cidadão que está ali, que não tem nada a oferecer para essa pessoa. E hoje você vai ver aquele monte de políticos que passaram 3 anos, né, escondido nos seus gabinetes, né, intocáveis. Você vai ver eles na rua, abraçando a população, comendo peixe na rua, aquela velha baixaria que tem todos os anos. Mas não tenho que dizer isso de mim, porque eu passei 1 ano e meio nas ruas, trabalhando, não está lá na rede social, eu sempre posto o que eu faço, sempre estou na rua, e eu acredito que a população hoje em dia, Érica, ela não vai deixar mais ser enganada. O Brasil está passando por um momento de mudança, uma revolução política, econômica, social, e isso se deu no ano de 2018, continuou em 2020, em 2022 continuará, porque o povo do Brasil, ele quer liberdade, ele quer pessoas que realmente representam, ele não quer esses cacicados políticos, ele não quer esse curral eleitoral que foi sempre dessa forma. A população está muito bem instruída. Então, a gente acredita ainda que a gente vai sim conseguir essa vaga na Assembleia Legislativa. Não sei como é que vai ser,
vai ser difícil, vai ser uma campanha muito dolorida, muito uma cansativa, campanha muito atípica também, mas né? eu estou muito disposto a lutar por isso, porque foi para isso que eu vim. Aproveita para a gente ir aqui nessa câmera e fala para mim, né, para as pessoas que estão assistindo, o que representa o estado do Amazonas para você. O meu Amazonas, né? O meu Amazonas, ele representa o povo aguerrido, representa o seringueiro, representa aquele agricultor, representa aquele pai, aquela mãe de família, que muitas vezes sai todos os dias da sua casa para matar um leão por dia, como eu fiz isso um dia. O Amazonas, para mim, representa o melhor estado do Brasil. Eu tenho muito orgulho da minha história, eu tenho orgulho do meu estado, eu tenho orgulho dos meus amigos, eu tenho orgulho do meu povo. O meu povo é um povo sofrido? É um povo sofrido, mas é um povo honesto, é um povo ordeiro, é um povo que abre a porta da sua casa para receber qualquer pessoa, para receber pessoas estrangeiras e para receber pessoas de outro estado. O Amazonas é uma terra de oportunidade, é uma terra rica, é uma terra que só está massacrada, é uma terra que só está esquecida e abandonada. E esse ano é o ano de mudança, é o ano de você mandar aquele político que passou 3, 4 mandatos sem representar você, mandar ele para casa. Esse é um ano de mudança, pessoal. Vote em pessoas que realmente queiram trabalhar pela população. Aquela pessoa que está ali disposto a mudar. Eu sou um profissional da área de segurança pública. O povo pede socorro. O povo está aprisionado em suas casas. Enquanto isso, o crime, o avanço das facções criminosas no Amazonas, ela tem avançado cada vez mais. O nosso país, nosso estado, ele faz tríplice fronteira com Peru, Colômbia, 2 países que são um dos maiores produtores de drogas do mundo. E aí isso acaba por sermos uma rota para o tráfico de drogas internacional. Isso estraga a nossa família, acaba com crianças, tiram sonhos de crianças. E nós precisamos trabalhar de forma muito incisiva, com políticas públicas voltadas para o esporte, para o lazer, a atenção ao idoso, a proteção à mulher, dando oportunidade ao nosso jovem que está lá dentro dos municípios sem oportunidade, levando a saúde, levando a educação, levando a segurança pública, protegendo o cidadão, sendo uma voz ativa para que as nossas instituições da área de segurança pública possam ser cada vez mais valorizadas e também independentes, cada vez mais fortalecidas. Eu sou o Capitão Carpê, eu sou da cidade de Jerinepé, né? Eu sou da cidade de Jerinepé, vou botar aqui. Eu sou da cidade de Jerinepé, filho de uma senhora muito simples, que é a dona Chirles, e eu sou o 10-190, porque eu não trouxe aqui a minha praguinha, porque ainda não está pronta. Eu sou liso. Ainda não está pronto, viu, pessoal? Eu sou aquele candidato liso. Mas está aqui, 10-190, o capitão é 10, o Amazonas é 10, e para chamar a polícia militar, ligue para o 190. 10-190, a força que o Amazonas precisa. Valeu. Um beijo para vocês e a gente finaliza a nossa entrevista. Ela vai estar em todas as nossas plataformas. Aproveita, antes de mais nada, fala das suas redes sociais. Tem que fortalecer, né? Pessoal, primeiramente eu esqueci aqui, eu quero agradecer a todos os meus amigos, apoiadores, a todas aquelas pessoas. Eu tenho inúmeras estelas. Por que eu fui na colação de grau da Estela? Porque a Estela é uma pessoa que, aonde ela vai, ela está comigo. Então eu tinha que estar com ela no momento que fosse muito especial para ela. E ela não votou em mim para vereadora quando Poxa, eu vi. Ela falou, professora, eu queria muito votar na senhora, né? Desculpa. Mas assim, eu agradeço a todo mundo que está aí, pessoal. Ajuda a gente a divulgar nosso trabalho, compartilhe nossos materiais. Quem quiser adesivar os seus veículos, quem quiser nosso material de campanha, entre em contato conosco. A minha rede social é muito simples, Capitão Carpê, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter. Que mais? Quais outras redes sociais? E temos inúmeros grupos de WhatsApp aí, quase 100 grupos de WhatsApp, amigos do Capitão Carpê, e venha fazer parte dessa família, dessa equipe, que com certeza no dia 2 de outubro, escreva o que eu estou lhe falando, seremos um dos deputados mais votados desse estado. Um beijo para vocês, gente. Fica ligado no Convergente, a gente ainda tem muito debate político para trazer para você.